Aí começa a conflitar. Aí eu acredito, mas não que tanto também assim. Também é o olavista. Que aí acontece, é um conflito, cara. E começa a substituir as peças dos olavistas. E fica um conflito. As peças ideológicas pelas peças políticas. Aí cada um que ele substituía, o Olavo gritava de lá. Aí o que ele fazia, ia lá, metia uma estrelinha, uma porra da condecoração no Olavo, o Olavo já ficava feliz, porque o Olavo, ele tinha o ego maior do que esse planeta, né? Ele era, a encarnação de Jesus Cristo na Terra, né? Refutou Einstein, refutou Kant. Ele era pica. O Olavo, que participação que ele teve nessa? Só pra... Cara, é o seguinte, o Olavo, ele é o dono da tese. Né? Porque pensa uma coisa, o Bolsonaro ele não era capaz o suficiente para criar uma tese, né, do porquê que o Bolsonaro era a candidatura importante naquele momento. O Olavo é o criador da tese. O Olavo é o criador existe o marxismo cultural, você precisa combater o marxismo cultural, com isso vem o globalismo, e para isso você precisa de um cara conservador, e para esse cara conservador você precisa disso e aquilo. O Bolsonaro entendeu a tese e entendeu que era um clamor popular por aquilo naquele momento e se colocou como o cara eu sou o cara dessa tese. E beleza, e foi eleito. E de novo, quando você pega o eleitorado do Bolsonaro, que são mais de 50 milhões de pessoas votando, não significa que mais de 50 milhões de pessoas entenderam a tese e votaram no Bolsonaro. Essas pessoas votam por uma impressão causada por um grupo ideológico robusto que faz uma movimentação. É tipo uma onda. Você faz aqui, ó. Eu bati a onda. Ele vai sentir a onda em outra camada, em outro momento. Mas ele vai vibrar conforme a onda. Mas o Olavo começou a bater lá atrás, quando ninguém falava. É que assim, o Olavo teve a sua importância. Teve um eco, né? Teve a sua importância, teve a sua relevância. Ele trouxe luz para assuntos que realmente não tinham. Ninguém sabia que porra que era Foro de São Paulo. Eu desprezo a figura que Olavo se tornou antes de morrer, ou que de repente ele sempre foi e não deixava transparecer. Agora, isso não tira dele, na minha opinião, e aí vocês podem discordar à vontade, isso não tira dele o mérito que ele teve no processo de politização, sobretudo dessa surgência de movimento de direita, que foi uma surgência, não existia direita no Brasil organizada. Então ele teve sim o seu mérito. Qual foi o grande problema do Olavo? É que, por conta do ego dele, ele chegou num local de destaque que ele sempre almejou, né? E para manter esse destaque ele teve que subverter aquilo que ele defendia, em prol de manter ali uma leniência ao que acontecia no governo, e traiu tudo que ele defendia. Eu acho que foi um ponto antes. Ele está falando desse começo do Olavo, da importância dele, e quando aparece o Bolsonaro, por que ele vê no Bolsonaro esse cara que pode... porque ele entendeu que o Bolsonaro era o cara... O Olavo... Por que não o Moro, por exemplo? Porque o Moro não ia se submeter a maluquices que o Olavo defendia. Ele precisava de um cara imbecil o suficiente para não entender tanto daquilo que estava acontecendo e vestir o personagem perfeitamente, que é o que o Bolsonaro é mesmo. Eu acho que foi a tempestade perfeita, cara. Foi um momento certo. Foi. Surgia... Só uma coisa. Quando você fala de subversão do Olavo, eu acho que é um passo antes do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro aparecer, o Olavo já estava contaminado pela síndrome da fama que aconteceu na internet, então ele já começava a exagerar tudo. Então, vou dar exemplo para você. Aquele lance lá do feto na Pepsi. Ele falou aquela besteira. Outra coisa, ele falar que... não, punheta mata e cigarro faz bem. Quem fala que cigarro faz mal, na verdade, é plano do comunista. Aí ele começava já com coisa assim... O maior caso de difamação da história da humanidade é do com meu nome. Isso antes de Bolsonaro, tá? E aí, quando o Bolsonaro já criou a seita dele, já tinha os seguidores dele, quando o Bolsonaro aparece, né, junta, é um casamento perfeito. E aí você tem o casamento da tese com o pragmatismo deles conseguirem realmente chegar ao poder. Aí eles foram e chegaram junto. Só que quando chegaram junto, o Bolsonaro tava com o rabo cheio de merda. E aí, meu irmão, como é que faz? Mas você acha que o Olavo esperava mais do Bolsonaro em relação a ele? Cara, é uma boa pergunta, hein? O que você acha? Que sim. Eu acho que sim. Eu creio que sim. Eu creio que o Olavo esperava realmente que o Jair fosse manter a defesa de uma agenda ideológica que ele desprezou desde o primeiro dia. Por quê? Porque assim que foi eleito, estourou o caso do Flávio. Foi até um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes da eleição. Acho que foi antes. Foi em 2018, um pouquinho antes. Não, acho que foi antes de tomar posse, mas foi depois da eleição, né? Logo depois que ele foi eleito, estoura o caso do Flávio. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui chamado de traidor, porque eu fiz um vídeo e falei, se o Flávio for sujeito homem, ele convoca uma coletiva de imprensa, chama todo mundo, fala assim, galera, passa aquela porra que... Como é que é o cristalzinho que os atores passam no olho? Chinês. Passa o cristal chinês, chora, fala, tô arrependido, fiz ele fez mesmo. Isso, pegou a bandeira do Brasil e chorou. Se ele faz isso, Arthur, naquele momento, as tiazinhas todas do WhatsApp iam falar, olha que bonito, o garoto se arrependeu, é um novo país. Olha que legal.
realmente eles são diferenciados. Mas não, frouxo que é, aliás, frouxidão é uma característica da família, né? Como a gente tem visto dia após dia. Jogou bomba de fumaça e sumiu e deixou uma merda por aí. Pediu foro privilegiado 11 vezes. Travou a investigação 11 vezes. E aí começaram as coincidências, que isso não pode aparecer agora, porque como envolve o nome do presidente, não pode ser investigado. Mas vou dar uma coincidência. O pessoal pegou... O pessoal perder depois a linha do Olavo, tá? Pra gente terminar só essa daqui dá uma coincidência. Polícia Federal pega o celular do Flávio. Tava sem senha, não conseguia abrir. Beleza, consegui abrir, deixa lá, morreu. Foram tentando. Uma hora eles conseguiram. Quando consegue abrir, tem acesso às informações, Bolsonaro troca o comando. Ô, meu irmão, que coincidência, hein? Na verdade é o seguinte, tinha uma liminar que não podia mexer. Quando cai a liminar, pode mexer. Quando o cara vai mexer, troca o cara. Meu irmão, esse foi o primeiro. Aí começou. Mas falando do Olavo, né? O Olavo, ele sempre teve projeto de poder, tá? E o Olavo entendeu que o projeto de poder, ele vem antes das urnas. Se você tem uma tese, se você tem pessoas defendendo uma linha de pensamento, a eleição é consequência. Né? Que é verdade, que o Lula começou assim, o PSOL começou assim. Né? O PSDB lá atrás tinha começado assim. E o Olavo fez isso. E aí no meio do caminho, eu não sei te dizer se o Olavo esperava um pouco mais do Bolsonaro. Ou se ele não sabia que o Bolsonaro estava tão sujo de merda como ele estava. Né, a ponto dele ter que ceder a coisas assim absurdas, como por exemplo ir para o partido do Valdemar Costa Neto. E não é porque ele negociou, ele é um mestre da negociação. Não, porque não sobrou nada. Não sobrou nenhum outro. Né? Dele ter que realmente colocar um petista na PGR. Um negócio que assim não tem como defender, cara. Dele realmente ter que pegar e colocar o Cássio Nunes no STF. Dele ter que sancionar limitação de delação premiada. Né, dele desarticular a prisão em segunda instância, que são pautas que não são ideológicas do Olavo. Isso é muito né, pertence a todo mundo, vamos dizer assim. Que as pautas ideológicas, aí estou falando de aborto, etc., essas pautas mais identitárias. E ele traindo essas pautas aqui, mostrou para essa galera mais ideológica, caramba, por que ele não está ouvindo o professor? Entendeu? Então Hoje tem um racha claro. Tem um racha claro. Só que aí é que tá. Hoje, os olavistas estão reféns do Bolsonaro. Sim. Estão? Porque como é que você mantém uma máquina de fake news, com robô inclusive, sem verba pública? Quer ver um que se ferrou? Ele sabe. Alan dos Santos. Por quê? Irmão, o cara... Ficou totalmente sitiado. Esse cara não tinha nada. Morava no Sul, não tinha nada. Tinha literalmente que ajudar ele com Uber. E eu olhando... Eu sempre fui adversário dele. Sempre pensei diferente dele. Mas eu olhava e falava, o cara é mó esforçado, velho. Tem o canalzinho dele lá. Ataca a gente, beleza. Mas o cara tá esforçado. De repente, meu irmão, o cara vai morar numa mansão em Brasília, com carro zero alugado. Começa a falar, o CEO da minha empresa vai entrar em contato com você. Aí que acontece? Do nada. Dá esse problema... E aí é soldado ferido. O Bolsonaro não recolhe, irmão. Deixa pelo caminho. Ele chispou para os Estados Unidos. Né? Como é quando gente medíocre tem um pouquinho mais. Como gosta de aparecer que tem um pouco mais. Entendeu? Quando o cara é medíocre, mano, não é o que o cara é. É que o cara tenta parecer ser. Aí tentando parecer ser o CEO da minha empresa. Mandou um Twitter pro Danilo Gentili, eu ganho mais do que você. Falou isso? Falou, mandou. Como se o Danilo tivesse. Quando o Danilo tivesse cagando e andando pra quanto ganha por mês. E da onde vem esse dinheiro? Com o que ele ganha tanto? Exatamente. Aí cara. Deixa eu só interromper. O Alan dos Santos, cara. Ele não tá sendo perseguido por causa de crime de opinião. Ocultação de patrimônio. Senão nós todos estaríamos também. Ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, né? Esses são os principais. Tem um funcionário público que doou pro Alan dos Santos 60 conto. Irmão. 60 conto, que é mais do que o que ele ganha todo no mês. O outro doou não sei quanto. E eu fui o primeiro a falar, olhem aí as doações do Terça Livre. Terça Livre começava, fazia live, era 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300. De superchat sem nem perguntar porra nenhuma, né? Só jogar. Só dinheiro. 500, 300, 500, 300. Podiam 500, fazer isso 300. agora, né, com a gente. Exatamente. Então, assim, cara, eu já fiz live muito grande, cara. Eu fiz live de 80 mil pessoas. Que deu fiz quanto? live de quase 100 mil pessoas. Esse... Não dá, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Eu fui o primeiro a falar. E quando eu vi ele lá na CPI, ele falando, não, o Apoia-se, ele não divulga o CPF. Como? Como que não divulga o CPF, bicho? Eu acho que sim. Deixa de ser... Lógico que sim. Você vai... É uma planilha de Excel, você tem que fazer certinho. Entendi.